Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade falando da história da enfermagem no Brasil. Essa imagem que a gente tem aqui é a imagem da primeira Casa de Misericórdia que eu falei para vocês na outra aula. Ela foi fundada na Vila de Santos em 1543. A enfermagem no Brasil, ela era praticada com base na solidariedade humana, no misticismo, no senso comum e também nas crendices. As ações de saúde, inicialmente, elas estavam vinculadas aos rituais místicos, que muitas vezes eram realizados na própria tribo por pajés e feiticeiros. Também tinha aquelas práticas domésticas, que eram desenvolvidas pelas mulheres índias, né, para cuidar das crianças, dos velhos, dos enfermos. Com a chegada do colonizador europeu, e dos negros africanos, a gente começou a ter um início de casos de tuberculose, febre amarela, varíola, lepra, que hoje em dia a gente não pode mais usar esse termo, né? Hoje em dia a gente fala hanseníase, malária e doenças venéreas. A profissão, ela surge como uma simples prestação de cuidado aos doentes. Então, ela era realizada por um grupo formado, em sua maioria por escravos, que naquela época trabalhavam nos domicílios e curandeiros. Desde os princípios da colonização, foi incluído a abertura das casas de misericórdia. Essas casas de misericórdia, elas tiveram origem lá em Portugal. A primeira casa que foi fundada aqui na Vila de Santos foi a que eu mostrei para vocês, que é essa que está aqui na imagem, foi em 1543, tá? No que diz respeito, né, à saúde do povo brasileiro, a gente tem que destacar o trabalho de uma pessoa, o padre José de Anchieta. Esse padre José de Anchieta, ele não se limitou ao ensino da ciência e da catequese. Ele foi muito além disso. Ele atendia aos necessitados, ele exercia a atividade de médico e de enfermeiro. Em seus escritos, eles encontraram estudos que tinham muito valor sobre o que aconteceu ali no Brasil. Seus primitivos habitantes, sobre os climas, sobre as doenças mais comuns da nossa região. Então, a terapêutica que era empregada, ela era à base de ervas medicinais, minuciosamente descritas. Então, ele se atentou a descrever tudo, como era, como fazia. Então, a gente tem relatos disso, né? Foram encontrados estudos de valor sobre tudo isso. Essa terapêutica que ele empregava, ele conseguiu relatar minuciosamente. Então, o que que acontece? A terapêutica que se usava era essas ervas medicinais, e aí se supõe que os jesuítas, eles faziam a supervisão do serviço que era prestado por pessoas treinadas por eles, né? Não há registro a respeito disso, mas o que que acredita-se? Que eles tinham esse conhecimento, eles ensinavam as pessoas e supervisionavam essas pessoas que faziam isso. Uma outra figura de destaque é o Frei Fabiano Cristo. Ele também teve uma participação muito importante. Durante 40 anos, ele exerceu atividades de enfermeiro no convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro. Ele também trouxe muitas informações. Os escravos, eles tiveram um papel relevante também, porque eles auxiliavam os religiosos no cuidado aos doentes ali. Em 1738, Romão de Matos Duarte, ele conseguiu fundar no Rio de Janeiro a Casa dos Expostos. E somente em 1822, o Brasil ele tornou as primeiras, a gente começou a ter ali as primeiras medidas de proteção à maternidade. Aqui, ó, é o que eu falei para vocês. E essa imagem aqui, essa foto, ela é da Madame Durocher. Ela foi a primeira parteira que a gente teve formada no Brasil, tá? Então, quando a gente começou a ter esses primeiros cuidados, né, as primeiras medidas de proteção à maternidade, que se conhece na legislação mundial, foi graças à atuação do José Bonifácio Andrade Silva, e aí a gente teve a primeira sala de parto funcionando na Casa dos Expostos. Em 1832, organizou-se um ensino médico
e foi criada a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. A escola de parteiras da Faculdade de Medicina, ela diplomou no ano seguinte a célebre Madame Dorothy como a primeira parteira formada no Brasil. E aí, pessoal, no começo do século XX, foi apresentado um grande número de teses médicas sobre higiene infantil e escolar, que foi demonstrando os resultados obtidos e abrindo um novo horizonte. Então, esse progresso da medicina, entretanto, ele não teve influência imediata sobre a enfermagem. Assim sendo, a enfermagem brasileira, do tempo do imperador Ramos, nomes começaram a se destacar. E entre esses nomes, a gente precisa falar da Ana Nery. A Ana Nery, ela foi um marco para a enfermagem brasileira. Aqui a gente tem uma imagem dela, Ana Justina Ferreira Nery. Conhecida, né, como Ana Nery, ela nasceu em 3 de dezembro de 1814, na cidade de Cachoeira, na província da Bahia. A Ana Nery, ela teve uma história de vida, eu falo que tanto ela quanto a Florence, elas foram marcos, né, na questão da saúde, da enfermagem, mas elas chegaram à enfermagem por motivos diferentes. A Florence, ela veio pelo motivo da vocação, ela sentiu que ela tinha que ser enfermeira e que isso era a vida dela. Já a Ana Nery, a gente vai ver que o motivo foi um pouquinho diferente. Então, ela nasceu, né, em 13 de dezembro de 1814, na cidade ali de Cachoeira, que era a província da Bahia. Ela se casou com Isidoro Antônio Neri e ela enviuvou muito cedo, ela ficou viúva com 30 anos. Seus dois filhos, né, um era médico militar e um oficial do exército. Os dois foram convocados para servir a pátria durante a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela aconteceu de 1864 a 1870, sob a presidência de Solano Lopes. O mais jovem aluno do sexto ano de medicina, ele oferece seus serviços médicos em prol dos brasileiros. E aí, o que aconteceu? A Ana Nery, ela já tinha perdido o marido, ela perdeu os filhos, né? Quando eu digo perder os filhos, que eles foram lutar na guerra, foram para a guerra, e dois dos seus irmãos também lutavam lá. Então, o que a Ana Nery fez? Ela não resistiu à separação da família e ela escreveu ao presidente da província. E quando ela escreveu, ela colocou-se também à disposição da pátria. E em 15 de agosto, ela partiu para os campos de batalha, onde dois dos seus irmãos também lutavam. Ela começou a improvisar hospitais e ela não media esforços no atendimento aos feridos. Quando ela ficou viúva, ela ainda tinha muitas posses. Então, ela começou a usar os recursos que ela tinha em prol de conseguir providenciar um hospital com uma estrutura melhor. Um local onde os soldados pudessem ser atendidos de uma forma mais justa, mais humana, com mais cuidados. E após 5 anos, ela retornou, né, ao Brasil e foi acolhida com carinho e com louvor. E ela recebeu uma coroa de louros. Só que uma coisa que poucas pessoas sabiam é que nesse hospital que ela ficou, né, que ela conseguiu ali construir uma enfermaria como se fosse um modelo na capital do Paraguai, ela iria acabar atendendo um de seus filhos. O filho que ela atendeu lá foi o Justiniano, que era o filho mais velho, e ele acabou falecendo na enfermaria que foi criada pela sua própria mãe, Ana Nery. E aí aqui a gente tem, quando ela retornou para o Brasil, no meio de tantos homens, aqui nós temos a imagem da Ana Nery, uma mulher, né, que por amor à família fez toda essa revolução na área da enfermagem. Após 5 anos, retornou e foi acolhida com carinho e louvor. Na cabeça, uma coroa de louros, no rosto, as marcas do cansaço e da tristeza. No corpo, a roupa preta.
com uma medalha fixada à direita do peito. O governo imperial concedeu-lhe ainda, pelo decreto datado de 18 de maio de 1870, a medalha de 21ª classe, a medalha de campanha com passador de ouro, número 515, e uma pensão anual de 1.200.000 réis. Aqui é uma imagem de Ana Nery, que foi pintada por Vitor Meirelles. Ele pintou essa imagem que foi colocada no edifício do Paço Municipal. É uma tela em que ele representa Ana Nery de pé e, ao fundo, o espaço público que foi ocupado por um campo de batalha fictício. A Ana Nery, ela faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de maio de 1880, sendo exaltada à beira do túmulo, que na lápide continha a seguinte inscrição: aqui descansam os restos mortais de Ana Nery, denominada Mãe dos Brasileiros pelo Exército na campanha do Paraguai. Então aqui a gente tem a imagem dela, do túmulo, né, dela. E continuando a falar um pouquinho da história da Ana Nery, a Ana Nery, ela é precursora da Cruz Vermelha, que é considerada a primeira enfermeira do Brasil, e mesmo após a sua morte, a Ana Nery continuou recebendo homenagens. Em 1938, Getúlio Vargas, que na época era presidente do Brasil, ele instituiu o dia 12 de maio como o Dia do Enfermeiro, né, também em homenagem a Florence, mas também em homenagem a Ana Nery. E em seu decreto, Getúlio diz que essa data deve ser prestada homenagens à memória de Ana Nery em todas as escolas de enfermagem e hospitais do Brasil. Aqui a gente tem uma imagem da primeira escola de enfermagem fundada no Brasil, que recebeu o nome da Ana Nery, assim como Florence Nightingale, né? As duas, elas romperam com os preconceitos da época que faziam da mulher uma prisioneira do lar. A primeira diretora da escola Ana Nery foi Miss Clara, senhora de grande capacidade também e virtude, e ela soube ganhar o coração das primeiras alunas. Ela tinha uma habilidade fora do comum e ela adaptou-se aos costumes brasileiros. O curso ele teve início em 19 de fevereiro de 1923 com 14 alunas. Ele instalou-se num pequeno internato próximo ao Hospital São Francisco de Assis, onde eram feitos os primeiros estágios. Em 1923, durante um surto de varíola, enfermeiras e alunas, elas se dedicaram ao combate da doença, e enquanto nas epidemias anteriores o índice de morte atingia 50%, com a participação delas, com a ajuda delas, baixou para 15%. A primeira turma de enfermagem, ela diplomou-se em 19 de julho de 1925. Aí aqui, pessoal, eu coloquei um pouquinho para vocês, né, dos nossos conselhos, tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional de Enfermagem. Aqui a gente finaliza, né, sobre os marcos que foram da enfermagem, e agora a gente começa a falar um pouquinho do Conselho Federal e Regional de Enfermagem. Eles são órgãos que são disciplinadores do exercício profissional da nossa área, da enfermagem. Ele foi criado pela Lei 5.905, de 1973, e filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem em Genebra. Então, eles são responsáveis por normatizar e por fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares, zelando pela qualidade do nosso serviço prestado e pelo cumprimento da lei do exercício profissional. Aí aqui eu coloquei para vocês as principais funções do COFEN e depois eu vou falar para vocês um pouquinho das principais funções do COREN. Então, COFEN é Conselho Federal de Enfermagem e COREN é Conselho Regional de Enfermagem. Então, o COFEN, que é o Conselho Federal, ele vai normatizar e vai expedir instruções para as uniformidades de procedimentos e para o bom funcionamento dos conselhos regionais. Então, o federal, o COFEN, ele está acima do COREN, né? Ele está ali um degrau acima. Então, ele que vai fazer as instruções, que vai ver como que vai ser realizado esses procedimentos e vai depois passar isso para o conselho regional. Ele aprecia em um grau de recurso as decisões dos CORENs. Então, o COREN toma uma decisão, ele sempre vai avaliar isso.
Ele aprova anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-se aos órgãos competentes, e também promove estudos e campanhas para aperfeiçoamento da profissão. Já o Corém, ele delibera sobre as inscrições no conselho, bem como o seu cancelamento. Então, me informei, eu quero dar entrada no meu Corém, então vai ser no Conselho Regional de Enfermagem. Ah, eu preciso cancelar o meu Corém, então eu vou lá no Conselho Regional de Enfermagem. Hoje tudo isso pode ser feito online, mas antigamente a gente tinha que ir presencial no posto do Corém. Inclusive, a gente tem um posto do Corém aqui em Campinas que fica dentro do Poupa Tempo, né, que foi uma conquista muito grande de Campinas e que ajudou muito a desafogar um pouco a unidade do Corém que a gente tem no centro. O Corém, ele vai disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, sempre observando as diretrizes gerais do COFEM. Ele vai executar todas as resoluções do COFEM, ele vai expedir a carteira de identificação do profissional, que é indispensável, né, para vocês exercerem a profissão de vocês, e ela é válida em todo o território nacional. Vai fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, também vai impor as penalidades cabíveis, vai elaborar uma proposta orçamentária anualmente e projetar o regimento interno ali, que vai ser observado pelo COFEM e vai ser aceito ou não. Também vai zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam, vai propor medidas visando a melhoria do exercício profissional, eleger sua diretoria e seus delegados e também exercer as demais atribuições que lhe foram conferidas pelo COFEM. Aqui eu coloquei mais algumas informaçõezinhas para vocês, né? A palavra enfermagem, como pudemos ver, a enfermagem ela esteve presente ao longo da história e de acontecimentos importantes. O cuidar ele passou a ser considerado uma ciência e também uma arte. A enfermagem que conhecemos hoje, embora carrega valores de seus primórdios, ela passou e passa por importantes transformações, tanto no nível global quanto no nível nacional. Fazer parte da área da enfermagem coloca a necessidade do desenvolvimento de habilidades, competências pautadas cada vez mais pela interface com a tecnologia. Além disso, como em qualquer outra profissão, ela possui seus desafios e as fortalezas. E aí, por que você escolheu a enfermagem como carreira? E é com essa pergunta que eu quero finalizar mais uma matéria, ou desculpem, mais uma aula nossa. E aí, pessoal, por que você escolheu a enfermagem como carreira? Eu deixo essa pergunta para vocês refletirem e até o nosso próximo encontro.